chamar a sua atenção aqui, olha para mim. Sem o espírito de dispersão. Vamos nos ajuntar agora, no mesmo espírito, e vamos nos atentar para aquilo que Deus quer falar. Por quê? Eu preciso chamar a sua atenção. Porque tem algumas coisas que eu vou dizer aqui nessa noite que vão parecer confusas, mas não são confusas. Talvez para alguns possam parecer difíceis de interpretação, mas não são difíceis de interpretação. Então, assim, eu peço ao Espírito Santo que me dê a sabedoria para ser o mais simples e o mais didático possível, para que você possa assimilar aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite, amém? Se eu perceber que você está com cara de tacho, voando, sem entender nada, eu vou me esforçar ao máximo aqui para me fazer compreensível, amém, queridos? Hebreus 13, versos 5 e versos 6, diz assim: seja a vossa vida livre do amor ao dinheiro. A Bíblia já disse, né? Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E continua dizendo: contentando-vos com o que tendes, pois ele mesmo disse: não te deixarei, nunca te desampararei. Assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que me poderá fazer o homem? Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Pode olhar para mim. Queridos, toda ousadia e confiança que nós temos em Deus, amém? E é por essa ousadia que nós podemos nos achegar ao trono da graça. Existe um lugar preparado na presença de Deus que você pode se achegar diuturnamente, 24 horas do seu dia, chamado de trono da graça. Só que quando Deus nos chama para esse lugar, Ele nos chama debaixo de uma disposição interna. Diga, disposição interna. Qual é essa disposição? A Bíblia diz para nós chegarmos confiadamente ao trono da graça, ousadamente ao trono da graça. Para quê? Para que possamos encontrar socorro, ajuda, auxílio no momento oportuno. Qual é o seu momento oportuno? Eu não sei. O seu momento oportuno é aquele momento que você está precisando de socorro. É aquele momento que você não está conseguindo sair de um lugar, sair de uma circunstância, sair de uma necessidade, sair de si mesmo, sair dos problemas. Esse é o momento oportuno. E nesses momentos oportunos, Deus diz para mim e para você: existe um trono que você pode se chegar confiadamente e com ousadia até Ele, porque eu vou te socorrer. Só que, sem essas duas coisas, quais coisas, pastor? Diga comigo: ousadia e confiança. Sem essas duas coisas, nós sempre voltaremos à estaca zero do medo. Nessa noite eu quero falar sobre essas coisas: ousadia, confiança e medo. Amém? Deus tem um lugar para você chegar. Vou repetir: Deus tem um lugar para você chegar. Mas você precisa deixar o medo de lado. Porque o medo, querido, ele é uma presença. Repita comigo: o medo é uma presença. Mas ele só é uma presença porque no lugar onde o medo se infiltrou, aquilo que precisava haver não havia. Eu vou começar com os trocadilhos. É por isso que eu falei que vai parecer meio difícil de entendimento, mas não vai ser difícil em nome de Jesus. Porque, querido, algo contrário só se estabelece na sua vida quando algo favorável não está aí. Quem entendeu, diga amém. Significa o quê? Que se o medo está instalado é porque confiança e ousadia não estão aí.
Qualquer coisa que seja contrário à natureza de Deus em você, é porque naquele lugar não existiu uma virtude de Deus governando ali. Então, quando o medo se estabelece dentro de você, é porque naquele lugar o medo encontrou um lugar vazio, um lugar desocupado, e ali ele pôde então operar. Você entendeu? Você está entendendo? Então, querido, toda ousadia e confiança que nós temos em Deus. Veja, para falarmos com ousadia, nós falamos em nome do Senhor. Ou você fala em ousadia no seu próprio nome? Não. Você consegue afirmar coisas que aos ouvidos de outras pessoas são loucura, porque dentro de você existe ousadia, existe confiança para que você possa declarar aquilo. Agora, quando dentro de você não existe essas coisas, o medo é que vai ditar aquilo que você afirma, aquilo que você declara. Preste atenção, vou falar sobre afirmações também nessa noite, porque nós estamos afirmando coisas baseado debaixo de uma presença que se encontra dentro de nós. Se é a presença do medo que se encontra dentro de você, você fará afirmações baseadas no medo. Se é a confiança e ousadia que habita dentro de você, você também fará afirmações baseadas nessas coisas. É por isso que muitas vezes aqui de cima, ou eu, ou qualquer um outro, faz declarações, afirmações ousadas. Por quê? Porque dentro de nós há uma confiança a respeito daquilo, e então podemos falar ousadamente na presença de Deus. Daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos para você. Eu já fiz algumas declarações aqui bem ousadas, e às vezes eu ficava vendo as pessoas meio assim, sem entender, ou às vezes falando assim, esse pastor é louco para falar esse tipo de coisa, isso não tem cabimento. Não, tem sim, querido, tem cabimento, porque a ousadia com que eu falo é a confiança que está dentro de mim. Então é com ousadia que deveríamos ao menos falar, é com ousadia que confiamos que não seremos desamparados, é com ousadia que esperamos que o melhor vai acontecer mesmo tudo estando ruim. Irmão, você precisa de ousadia se quiser avançar. Isso é uma virtude de Deus. Ser ousado é ser impulsionado pela fé que habita dentro de você. Ser ousado é ser impulsionado por aquilo que você confia aqui dentro. Você não vai ver ninguém sendo ousado sem primeiro por dentro ele ter confiança naquilo que habita dentro dele. Você dará passos de ousadia mediante o nível de confiança que está dentro de você, ou você retrocederá mediante o nível de medo que está dentro de você. Quem está entendendo, diga amém. E perder essa ousada confiança é desacreditar que alguém está atuando em seu favor. Irmão, batalhe para não perder a sua fé. Judas diz para nós batalharmos pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Quando falamos de confiança, estamos falando de fé. Batalhe para não perder essa ousada confiança no seu interior, porque tudo que você vai precisar fazer em Deus vai exigir de você um passo de fé, um passo de ousadia. Quem está entendendo, diga amém. E quando você perde essas coisas, você começa a desacreditar que tem alguém operando em seu favor. Alguém que está com medo é alguém que perdeu a confiança de que Deus está atuando em prol dele. Alguém que está sendo puxado para trás por causa do medo é alguém que perdeu essa ousadia no seu interior e parou de acreditar que Deus é por ele, quem será contra ele? Deus é por você, quem será contra você? Mas você tem que lutar, querido, para se estabelecer nessa verdade. E essa verdade é uma presença. Repita isso comigo, essa verdade é uma presença. Amém?
Por isso, uma vida sem confiança é apenas uma vida sem a coragem necessária para vivê-la. Irmão, se você encontrar alguém sem confiança, você encontrou apenas alguém que está vivendo. Só isso. Porque viver a vida sem crer é vegetar. Quando você não tem algo que te sustenta por dentro, você não tem coragem para encarar os desafios da vida. Então, quando você perde essa confiança, você perde a coragem de enfrentar o que vem diante de você. Lembra de Sansão? Quem lembra de Sansão? Você conheceu ele? Lembra de Sansão? Ele voltava da terra dos filisteus e um leão novo saiu à presença de Sansão. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus veio sobre ele. E ele se encheu de coragem, de ousadia e partiu para cima do leão. E fez o quê? Rasgou o leão como quem rasga um cabrito. O que você faria no lugar de Sansão? Se brincasse, você faria o sinal da cruz e diria: minha Nossa Senhora. Mas em que momento, querido, que você precisa de ousadia e confiança? É para encarar as coisas que se levantam contra você, as suas adversidades, e você precisa de coragem para viver essa vida. Por que muitos desafios nos põem medo? Porque nos falta coragem para enfrentá-los, e essa coragem deriva-se da confiança que temos. Se você tem confiança, você tem coragem para dar na cara de quem quer que seja. Eu não estou falando dar na cara das pessoas, tá? Não vai sair daqui dando na cara do seu esposo, da sua esposa e de quem quer que seja, na cara do seu amigo. Mas quando você tem confiança, você tem coragem de enfrentar os desafios que surgem diante de você. Muita gente está tomada pelo medo, irmão. Quais são os seus medos? Tem gente tomada pelo medo da morte, pelo medo da falta, pelo medo da doença, pelo medo do abandono, pelo medo da rejeição, pelo medo até da velhice, acredite se você quiser. Tem gente que tem medo de ficar velho, irmão. A velhice, para mim, diz a Bíblia, que traz sabedoria. E a velhice, para mim, é o fim de um ciclo para o início de algo eterno. Eu quero que a minha vida acabe logo, irmão. Quem quer aqui? A minha você quer que acabe, a sua você não quer não, né? Mas tem gente que tem medo da velhice. E a lista do medo segue. E você provavelmente conhece quais são os seus medos. No entanto, olha para mim. Os versículos que nós lemos aqui, eles deveriam, escute, ser âncora, diga âncora, para minha alma. Olha, eu vou reler os versículos, porque esses versículos que nós lemos deveriam nos sustentar por dentro, deveria nos ancorar por dentro, nos firmar por dentro. Esses versículos deveriam ser para nós um lugar de socorro, um lugar de auxílio, como diz o texto. Vamos ler o que está aqui escrito aqui, eu vou voltar no versículo. Seja a vossa vida livre do amor ao dinheiro, contentando-vos com o que tendes. Pois ele mesmo disse: não te deixarei, nunca te desampararei. Você quer algo mais poderoso do que isso, irmão? Não, irmão, você vai fazer um negócio. Você vai pegar essa cadeira que você está sentado, você vai jogar ela para o alto. Mas não é para jogar na cabeça do seu irmão, não. Porque eu não sei se existe algo mais poderoso que eu acabei de dizer aqui. Eu não sei se tem algo mais poderoso que isso que você acabou de ouvir. Ele disse, o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, o Senhor de tudo e de todos, o Rei soberano, o eterno, imortal, invisível, mais real. Ele disse assim: não te deixarei, nunca te desampararei.
Você quer algo mais poderoso do que isso? Agora, querido, como que essa verdade não pode ancorar a mim e a você em Deus? Como essas coisas, essa verdade não pode nos sustentar? Isso aqui deveria ser âncora para a minha alma. Isso aqui deveria ser o quê? Uma razão pela qual continuar e não desistir. Isso aqui deveria ser para mim uma razão pela qual eu mando embora toda forma de medo, porque Ele disse: não te deixarei, nunca te abandonarei. Você sabe o que é isso aqui? Quando Deus está dizendo isso aqui, Ele está fazendo uma declaração de amor por nós. Ele está dizendo: eu te amo tanto que eu nunca vou te deixar, nunca vou te desamparar. E a Bíblia diz assim: o verdadeiro amor, quem é o verdadeiro amor? Não é um sentimento, é Ele. O verdadeiro amor lança fora o medo. Se você está com medo, é porque está faltando a presença dEle nessa área, para que você se sustente, para que você se firme, para que você se ancore, para que você se estabilize. O medo só governa aonde Ele não está sentado sobre o trono. Aquelas áreas da sua vida e da minha vida onde o medo governa é porque Ele não está presente. Quem entendeu, diga amém. Deixa eu ler o verso 6. Aí ele diz assim, com confiança, olha só. Ele está dizendo, então, baseado nisso, no que Deus disse: não te deixarei, nunca te desampararei. Então, com confiança, ousemos dizer, já que Ele disse que não vai me deixar, não vai me abandonar, então com confiança eu vou ousar dizer: o Senhor é o meu auxílio, não temerei, o que me poderá fazer o homem? Irmão, isso aqui é ou não é âncora para a nossa alma? Diga: é, pastor. É por causa dessas verdades que nós podemos fazer ousadas afirmações, porque existe dentro de nós um porto seguro e nele nós ancoramos. Quando encontramos pessoas tomadas pelo negativismo, com o polo invertido, você conhece alguém com o polo invertido? Ela é negativa. Tudo para ela vai dar ruim, tudo para ela é um cenário caótico. Eu entendo que há momentos ruins e cenários caóticos. E eu entendo também momentos em que nós vamos olhar para uma situação e nós vamos dizer: não tem jeito, isso é natureza humana. Mas alguém que só vê a negatividade, vive com o seu polo invertido, uma coisa é fato na vida dessa pessoa: internamente ela não está apoiada nas palavras de Deus. Uma pessoa que é apenas negativa é sinal de que internamente ela não está apoiada nas palavras de Deus. E as palavras de Deus carregam a presença de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus é a palavra de Deus e Ele é a presença que habita dentro de você. Sabe, irmão, muitas vezes eu me peguei fazendo ousadas afirmações. No começo desse ano eu fiz uma, e eu já estou começando a ver o acontecimento dessas afirmações na minha vida. Não vou falar não, você vai ficar curioso o que é. Mas eu já me peguei fazendo ousadas afirmações perante as pessoas, perante vocês. E quando eu paro para refletir sobre certas coisas que eu afirmo, eu só encontro um motivo por declarar tais coisas. A confiança que há dentro de mim é o que me faz dizer o que eu digo. A confiança que há em mim é o que me faz fazer o que eu faço. Você está dizendo e fazendo segundo aquilo que está operando dentro de você. Quem está entendendo, diga amém. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Como afirmar? Porque eu já fiz essa declaração algumas vezes aqui. E vamos ver se vocês lembram de eu falar dessas coisas. Todas as vezes que eu faço essa declaração, eu fico olhando para vocês, para ver a carinha que vocês fazem. Alguns ficam assim. Outros ficam assim. Outros ficam assim. Isso é heresia. Isso não é verdade. Vou te mostrar uma ousada afirmação que eu faço aqui com frequência. Ninguém pode morrer 2 vezes pela mesma
coisa. Agora ouça, isso é normal ou isso é loucura para você? Quando você ouvir isso. Talvez para você vai ser normal, porque todas as vezes que eu falo isso, eu explico para você o porquê. Mas muita gente que ouve isso vai falar assim, peraí, esse cara está louco. Como que alguém vai morrer 2 vezes pela mesma coisa? Porque se morre uma vez, não tem como morrer de novo. Já começa a loucura por aí, quem está entendendo? Então como é possível? Como que você não pode morrer 2 vezes pela mesma coisa? Falar esse tipo de coisa é dar uma afirmação forte aos ouvidos das pessoas. E por que eu digo isso? Porque existe uma ousada confiança dentro de mim, baseado na palavra que diz que Jesus morreu no meu lugar por causa das minhas doenças e enfermidades. Eu não preciso morrer pela mesma doença e enfermidade. Não sou eu que digo, irmão, não é a minha verdade. Isso aqui pode parecer loucura para quem ouve, porque, querido, nesse exato momento, tem um monte de gente morrendo, vítima de vários tipos de enfermidades, sim ou não? Então como que eu posso afirmar esse tipo de coisa? Ninguém pode morrer 2 vezes pela mesma coisa. Para mim é simples, irmão. Eu entendo que Jesus morreu na cruz, carregou sobre si as minhas dores e enfermidades, o castigo que eu deveria receber, Ele recebeu no meu lugar, para que pelas feridas dEle, eu fosse sarado. Então se Ele morreu carregando o câncer, para que eu vou ter câncer? Eu posso até contrair, mas para que eu vou morrer com Ele? Não tem sentido? Ora, vamos pegar aí qualquer outra doença. Se Jesus carregou todas elas na cruz, para que eu vou precisar morrer por ela? O sacrifício de Cristo não satisfez a ira de Deus? Satisfez ou não satisfez? De uma vez por todas? Então se Cristo morreu por isso, você precisa morrer pela mesma coisa? Sabe do que nós deveríamos morrer? Na verdade, nem deveríamos morrer. Nem deveríamos morrer, irmão. Deus não planejou a morte para nós. E quando você chegar no fim da sua vida, Deus espera que seja em paz. Sabia que o sono do justo é em paz? Deus não quer com que você parta dessa vida por qualquer outra razão que não seja em paz. Mas quando as pessoas ouvem isso, essa declaração, eles ficam assim abismados, porque eles falam, você não pode fazer esse tipo de afirmação. Não, eu posso sim, irmão, porque a confiança que está dentro de mim, baseado na palavra, me garante que eu posso fazer isso. Irmão, ou essas coisas são um fato, e isso é a verdade absoluta de Deus, que Cristo morreu na cruz para carregar as minhas dores, enfermidades e tantas outras coisas, ou isso é um fato e é uma verdade, ou isso então é relativo, e Deus é parcial em sua verdade. Não, peraí, não é bem assim não, pastor. Eu entendo, Deus até cura alguns, mas outros precisam morrer de enfermidade. Não precisa, irmão, eu vou dizer milhares de vezes, não precisa, porque a verdade de Deus, ela é absoluta. A cura de Deus não é apenas para mim, é para você, para esse que está do seu lado, para sua mãe, para o seu pai, para o seu amigo, para sua tia, para o seu tio, para quem quer que seja. A cura de Deus é uma verdade absoluta. Deus não está escolhendo quem Ele vai curar ou vai deixar de curar. Deus não está lá mirando assim, esse aqui eu vou dar uma doença para matar ele. Não. É exatamente o contrário. Doenças são contraídas por causa de Adão. E porque às vezes você não se cuida. Porque você pisa na jaca consigo mesmo. E por causa da nossa natureza caída, da nossa carne, sujeita ao pecado de Adão, nós acabamos o quê? Contraindo enfermidades. Quem pegou Covid aqui? Quem pegou mais de uma vez? Se você está levantando a mão é porque você está vivo. Eu peguei, mas eu não morri. Você morreu? Mas milhares de pessoas morreram. Muitas, na verdade muitas não. Deus não queria que elas morressem por causa da enfermidade. Mas na nossa cabeça nós achamos que
A cura é para alguns e para outros não. Deus não está sendo seletivo em quem Ele vai curar, amém? A verdade de Deus ela é absoluta, e Jesus morreu pelos pecados e enfermidades de todos, não é só de alguns escolhidos ou de alguns super espirituais. Ah não, esse nível de cura é só para o pastor, eu não posso, eu não consigo viver. Consegue, é para você. Faça ousada afirmação: pelas suas feridas eu fui sarado. Agora, se você ficar com medo da doença, sabe o que vai acontecer? Pergunta para mim: o que, pastor? Você vai vestir o paletó de madeira. Tá, pastor, mas isso não responde por que as pessoas então continuam morrendo de enfermidades. Porque se isso é verdade, elas não deveriam morrer, já que Cristo morreu por elas. Você está falando, pastor, Cristo morreu pela enfermidade de todos os homens. Cristo não morreu só pelo pecado meu e seu, Ele morreu pelo pecado de toda a humanidade, sim ou não? De igual forma, Ele morreu pela enfermidade de toda a humanidade. Então, se isso é verdade, como é que as pessoas então continuam morrendo por causa das enfermidades? E eu vou te explicar. Mas prepare-se porque eu vou dizer agora, irmão, porque isso choca as pessoas. Olha para mim e mantenha a sua atenção agora. Por que as pessoas estão morrendo por causa de enfermidades? Alguns vão me chamar de louco, mas eu repito, eu afirmo essas coisas baseado na confiança e convicção que eu tenho a respeito da verdade. Não é a minha teoria, não é a minha verdade, é a palavra de Deus, que não é teoria, que é fato experimentado, comprovado, atestado, checado e ponto final. Amém? É a verdade de Deus. Tá, pastor, então para de enrolar. Por que as pessoas estão morrendo? Eu vou dizer para você: pelo excesso do medo. As pessoas estão morrendo pelo excesso do medo, ou pela falta da devida confiança, que lhes impede de fazer a ousada afirmação que necessitam. O que as pessoas deveriam estar falando? Não, Jesus morreu no meu lugar por essa enfermidade, pelas pisaduras dele, pelas feridas dele, eu fui sarado. As pessoas deveriam estar falando, e você deveria estar falando sobre si mesmo, fazendo ousadas afirmações: eu fui sarado e ponto final. Mas sabe o que nós fazemos? Ficamos com medo da doença, e o medo é uma presença. E quando algo na sua vida, aquela área na sua vida está vazia, ali o medo se instala. E aí como você vai virar e você vai dizer: sou sarado, sou curado, porque a Bíblia diz isso ao seu respeito, irmão, amém? Amém. Então a falta da devida confiança no interior das pessoas faz com que elas afirmem o que não deveriam. Por que você diz que vai ter falta? Olha para mim, por que você diz que vai ter falta? Porque você não confia na provisão de Deus. Por que você diz que essa enfermidade vai matar você? Porque você não confia que foi curado. Não, pastor, eu confio, irmão. Existe uma grande diferença entre você saber a verdade e você confiar verdadeiramente nela. Crer de fato que aquilo é para você. Crer de fato que aquilo é para ser estabelecido na sua vida. Diante de um quadro de enfermidade, não deveríamos afirmar que morreremos, ou que vamos parar no hospital, ficar internado. Alguém que gosta de hospital? Ficar internado? Ai, eu acho que eu preciso ficar uns dias lá no hospital. Tem umas pessoas que não entram na minha cabeça. Eu acho que eu preciso ficar abaixado uns dias lá no hospital para fazer uns negócios. Irmão, o seu hospital, sabe qual é? Sabe como é que ele se chama? Cruz do Calvário. Pastor, mas tem um médico? Tem, sem problema nenhum. Pastor, tem um remédio? Tem, eu fiquei mal esses dias, eu entrei, foi no remédio mesmo, ainda bem que eu não fui para o hospital. Mas eu não preciso ser refém dessas coisas. Eu posso sair daqui e entrar aqui e fazer uma ousada afirmação: eu sou sarado.
eu posso levantar e andar. Ainda que esses dias eu escolhi ficar de cama. Na verdade eu não escolhi. Não, eu escolhi. Porque o negócio ruim é o tal da labirintite, irmão. O negócio te prostra de cama e você fica lá. Mas se eu tivesse me firmado naquilo que muitas vezes, eu disse o quê? Diga, muitas vezes. Irmão, você não está olhando para um cara que não sabe o que é a cura de Deus. Muitíssimas vezes eu fui curado por Deus instantaneamente, através das minhas afirmações, das minhas declarações, porque eu me firmei na ousada confiança dentro de mim, e eu dizia, sai em nome de Jesus, e saía. Eu dizia, seja curado, e era curado. Só que aí, quando você sai desse lugar, outra coisa vai entrar ali, chamado medo. E aí você vai começar a temer a enfermidade. E a Bíblia já nos ensina, Jó disse, aquilo que eu temia me sobreveio. Repita isso comigo, aquilo que eu temia me sobreveio. Você está entendendo? Então nós não deveríamos afirmar que morreremos, mas que viveremos e contaremos as obras do Senhor. Eu vou repetir, porque eu acabei de citar um versículo da palavra. O salmista disse, não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Então quando eu faço tal afirmação, diante de uma enfermidade, eu estou sendo louco ou eu estou sendo verdadeiro? Eu só sou louco para quem não entende a verdade, porque para Deus o que eu estou afirmando é verdade, é para se estabelecer na minha vida e é para eu receber aquilo que eu estou falando. Quem entendeu, diga amém. Amém. Provérbios diz que o poder da vida e da morte estão nos lábios, e aquele que ama do seu fruto a comerá. Ou seja, se você ama falar morte, se você ama falar enfermidade, é morte e enfermidade que você vai ter. Se é vida, então é vida que você vai ter. A afirmação que você faz gera o resultado que você vai ter. O que você está afirmando? Está baseado na ousada confiança ou no medo? Porque a afirmação que você está fazendo é o resultado que você está colhendo. Mais uma vez, o que eu estou afirmando está dentro da palavra. Provérbios diz, o poder da vida e da morte estão aonde? Nas suas afirmações, naquilo que sai da sua boca, naquilo que você fala. Amém? Está sendo difícil para entender? Não, né? Agora vai parecer que vai complicar, porque eu vou sair um pouco desse cenário de doença e vou entrar num outro assunto que parece que não tem nada a ver, mas lá na frente eu vou entrar no mesmo assunto de novo, de doença. Porque eu quero lançar um pouco mais de luz nessa questão, para mostrar para você que a ousadia e confiança, assim como o medo, é uma presença ou uma ausência dentro de você. O medo só está presente porque uma verdade de Deus está ausente. Repita isso comigo, o medo só está presente porque uma verdade de Deus está ausente. Então eu vou te dar um outro exemplo, que vai parecer que não tem nada a ver. E eu faço uma pergunta: por que alguém vai para o inferno? Pastor, que negócio doido, você estava falando de morte e enfermidade, agora está falando por que alguém vai para o inferno? Tem tudo a ver. Eu estou te fazendo uma pergunta: por que alguém vai para o inferno? Será que é por causa dos muitos pecados daquela pessoa? Quem acha que alguém vai para o inferno por causa dos muitos pecados, levanta a mão para eu ver. Pode levantar a mão sem medo, não tenha medo de errar. Se você acredita nisso, levanta a sua mão. Quem acha que vai para o inferno por causa dos muitos pecados? Seu Pedro. Alguém mais acha que alguém vai para o inferno porque cometeu muitos pecados? Mas ninguém. Rapaz. Calma, segura. Segura. Agora, quem acha que alguém vai para o inferno porque na vida daquele alguém houve algum tipo de ausência? Quem acha que alguém vai para o inferno porque na vida dele está faltando algo? Ninguém, querido. Escute. Isso aqui
que é loucura, porque quem ouve isso fala, esse pastor, ele está pregando heresia, está falando que pecado não manda para o inferno. Não, pecado manda para o inferno, mas pecados, diga pecados, plural, é consequência do maior pecado, diga pecado, singular. E nós vamos entender o que é esse pecado no singular, porque esse pecado no singular representa a ausência de alguém, e é isso que manda alguém para o inferno. Os pecados, aquilo que a pessoa faz é consequência de um pecado. Quem entendeu, diga amém. Amém. Pastor, como é que você pode afirmar isso? João 16, verso 8 e verso 9 diz isso aqui. Jesus falou: quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado. Jesus não usou plural aqui, Jesus foi singular. O Espírito Santo vai convencer o mundo do pecado, não pecados, tem diferença. Do pecado, da justiça e do juízo. Verso 9, do pecado porque não creem em mim. Agora segura. O pecado aqui representa um tipo de ausência na vida do indivíduo que não foi achado em Cristo e Cristo nele. Jesus disse aqui que o pecado, o maior pecado, é por não crer nele. Porque quando alguém crê nele e o recebe o que? Diga assim, uma presença. Quando alguém não crê nele, o que existe no interior daquela pessoa? Diga assim, uma ausência. E a ausência de Cristo faz com que a pessoa vá para o inferno. Ninguém pode ir ao Pai senão por Cristo. Então uma pessoa vai para o inferno é porque existe uma ausência na vida dela. Quem entendeu? Diga amém. Você precisa ser achado em Cristo e Cristo precisa ser achado em você. Isso fala de uma presença. É por isso que as pessoas cometem pecados. Por quê? Porque a presença de Cristo não habita dentro dela. Então veja que os pecados no plural representam o maior pecado no singular, a ausência de Cristo no interior do homem. Quem entendeu, diga amém. O que ocasiona os pecados que levam ao inferno tem como base o pecado de não ter crido e confiado em Cristo. A ausência de Cristo na vida da pessoa a leva a cometer pecados. Como que eu posso afirmar isso? 1 João capítulo 3, vou ler apenas 3 versículos, verso 3, 6 e 9. Preste atenção o que diz aqui. E todo o que nele, diga nele. Para nós dizermos nele, significa que estamos em alguém e alguém está em nós. Então nós não temos a ausência, nós temos o quê? O quê? E todo que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo. Então veja, a presença dele leva você a um lugar do quê? De parar de pecar, de parar de cometer pecados. A presença dele dentro de você leva você a um lugar de purificação. Mas a ausência dele dentro do homem leva o homem ao quê? Ao lugar de cometer mais e mais pecados. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. E aqui continua dizendo, como também ele é puro. Verso 6. Todo aquele que permanece nele, mais uma vez, para permanecer nele, ele precisa estar em si. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo que vive pecando, escute, todo que vive pecando não o viu nem o conhece. Isso é sério. Aquele que é nascido de Deus, ou seja, tem a presença de Deus dentro de si, e está num lugar em Deus. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. A prática do pecado, querido, é a consequência daquelas áreas na nossa vida vazios da presença. Aonde é vazio na sua vida, ali você está sujeito a pecar.
Aonde Cristo não governa, na minha vida, na sua vida, naquelas áreas em que Ele não governa, ali você está sujeito a errar. E pecado parece um palavrão, mas pecado no original, a palavra hamartia, significa errar o alvo. Diga, errar o alvo. Ora, irmão, eu posso querer sair daqui para lá e tomar um caminho diferente. Eu errei o alvo. A gente acha às vezes que pecado é aquele negócio cabuloso, mas pecado em tese é isso. Você erra o alvo, e quando você erra o alvo, você erra a presença. Amém? Porque a semente, verso 9 continua dizendo, porque a semente de Deus permanece nele, não pode continuar pecando porque é nascido de Deus. O que João está nos mostrando é o seguinte: aqueles que professaram fé verdadeira em Cristo, e dele nasceu, purifica-se a si mesmo, porque passou a ter a presença dele habitando dentro de si. Isso significa que o tal recebeu algo no seu interior, que o está levando a uma nova vida. Antes o indivíduo vivia errado, porque havia uma ausência dentro de si. Agora ele está aprendendo a viver certo, porque existe uma presença dentro de si. Lembra que eu comecei dizendo, confiança e ousadia e medo são uma presença. É por isso que eu estou dando esses exemplos, para mostrar para você que a presença de alguém ou a ausência de alguém vai fazer diferença na sua vida. Amém? E essa nova vida que vivemos só é possível porque naquele lugar que não tinha a palavra de Deus, agora passa a ser abrigado por ela. A palavra de Deus está aí? Se a palavra de Deus está aí, a velha natureza vai perdendo a sua presença, e a natureza de Deus vai ganhando presença em você. O que é a velha natureza? É a expressão da ausência da vida de Deus no indivíduo. A velha natureza é a expressão da ausência da vida de Deus no indivíduo. Isso é a velha natureza. Quem não nasceu de novo, não tem Cristo, não habita nele. Amém? O que Adão e Eva perderam depois que pecaram? Alguém se arrisca a dizer? A presença. Foi isso que eles perderam. Adão e Eva, quando caem, perdem a presença do Espírito dentro de si. Então, uma ausência é criada na vida do homem, que ao passar do tempo foi ficando cada vez mais refém dessa ausência. Quando Adão e Eva caiu, irmão, gerou um buraco negro dentro do homem. Uma ausência se estabeleceu no lugar da presença do Espírito Santo. E por isso que semana passada eu li um versículo que a Bíblia diz assim, que os homens, lá em Romanos, eles buscariam formas de pecar. Novas formas de pecar. O que são essas novas formas de pecar? Romanos capítulo 1, que Paulo fala, é a ausência que Adão e Eva deixou todo ser humano quando caiu em pecado. Criou esse buraco. E aí essa ausência só foi jogando o homem cada vez mais para dentro dessa vala. Então, se alguém vai para o inferno, agora escute, vou voltar para onde eu estava falando. Me dá mais uns minutinhos aí, eu vou terminar, eu prometo. Eu tenho que terminar, né, irmão? Não tem jeito. Então, se alguém vai para o inferno porque não creu e confiou verdadeiramente em Cristo, por que alguém não pode morrer de uma enfermidade por não ter tido também tal confiança? O que é mais grave? Alguém ir para o inferno ou alguém morrer de enfermidade? Ora, alguém pode morrer de enfermidade e ir para o céu, sim ou não? Mas quem vai para o inferno não tem jeito, chegou lá. E provavelmente vai ficar lá. Mas por que um vai para o inferno e o outro morre de enfermidade? Porque faltou algo dentro deles. Faltou a presença de alguma coisa. Muitos morrem de enfermidade porque dentro de si a palavra de Deus não ganhou forma. Escute, vou repetir. Muitos morrem de enfermidade porque dentro de si a palavra de Deus não ganhou forma. E o que imperou foi o medo, porque faltou a verdade. A palavra de Deus tem que ganhar forma dentro de você, irmão. E se ela ganha forma, ela te forma.
Contra o quê? Contra tudo que é oposto a Deus. Irmão, você acha que Deus criou o homem com medo? O homem foi criado sem medo. Eu vou te mostrar isso aqui. Já. Mas eu entendo quando alguns ficam indignados por ouvirem essas coisas. Mas eu tenho base bíblica para fazer essas afirmações. E não é só base bíblica, eu tenho até base científica, irmão. Uma boa parte das doenças hoje são psicossomáticas. São problemas psicoemocionais. As pessoas começam a acreditar e ela contrai aquilo lá. Uma boa parte das doenças hoje são psicossomáticas. Nós temos uma psicóloga aqui, estou mentindo, cara? Vai pesquisar para você ver. Uma boa parte das doenças hoje são causadas por causa da mente, das emoções das pessoas, e elas ficam doentes. Aí surgem as tais das fobias. O que é fobia? Diga medo. Fobias são formas de medo. Jorge, você ainda tem medo de aranha, meu filho? Tem mais não? O Jorge era um aracnofóbico. Ele viu uma aranha, quem subia no teto era ele, não a aranha. Um cara desse tamanho, era só pisar na aranha, mas parecia que a aranha ia abraçar ele. Fobia, medo. E precisamos entender que o medo não é meramente, escute agora, presta atenção aqui, vou começar aí para o final. Nós precisamos entender que o medo não é meramente a presença de algo, mas a ausência de algo. Quando você tem medo, é porque algo está faltando dentro de você. Medo é a ausência da palavra de Deus no interior do homem. Se a palavra de Deus está aí dentro de você, formando você, gerando confiança ousada dentro de você, o medo não impera. Então, se você está com medo, é porque está faltando palavra de Deus aí dentro, para mandar fora o medo. Quem está entendendo? Diga amém. E eu posso explicar isso dentro da palavra, é só nós olharmos para Adão quando cai, por não guardar a palavra falada por Deus. Vamos lá. O primeiro registro de medo na história do homem está relatado depois que Adão abre mão do que Deus havia dito e abraça a palavra que a serpente havia dito. Então quando Deus, olha aqui, Adão deu ouvido para a serpente, para a palavra da serpente. Quando ele perde a palavra de Deus dentro de si e abriga a palavra da serpente dentro de si, escute, e ele cai, o que acontece? Deus vem fazer o que Deus fazia todos os dias. A Bíblia diz assim que Deus ia ter com Adão na viração do dia todos os dias, sim ou não? Não está escrito isso lá? Só que depois que Adão cai, ele ouve os passos de Deus vindo ao encontro dele. O que ele faz? Por quê? Por quê? Porque a Bíblia diz assim, ele afirma para Deus, tive medo. Por que ele teve medo? Porque antes havia uma presença, agora há uma ausência. Antes havia uma palavra falada de Deus dentro dele, agora aquela palavra foi perdida. E no lugar da ousada confiança, Adão deveria ter o quê? Saído de trás da árvore, correndo para Deus, mas ele fez o quê? Ele se escondeu. Aquela presença já não estava mais ali, a palavra não estava mais ali. Você está entendendo? Diga amém. Então quando Deus vem se encontrar com ele, o medo é o que o governa. E querido, aquela não era a primeira vez que Adão estava com Deus, antes ele não tinha medo, mas agora ele está diante do medo, porque aquilo que o sustentava interiormente foi substituído por uma mentira que trouxe consigo a fobia de Adão. Fobia, querido, é um nome bonito que os homens inventou para dar um nome de medo. E estava lá, Adãonofóbico. Desculpa. O medo é uma
presença que se estabelece num lugar, porque ali há ausência da verdade. Aí você vai dizer assim para mim: não, pastor, mas eu conheço a verdade, mesmo assim eu tenho medos. Primeiro, o nosso conceito de conhecimento é superficial e diferente do que Deus pensa ser o verdadeiro conhecimento. Jesus disse que conheceríamos a verdade e a verdade nos... E a verdade nos libertaria, ou seja, o conhecimento verdadeiro que você diz ter a respeito de Deus, mas continua com esse medo aí, na verdade é superficial. Tem um monte de gente dizendo assim: eu conheço a Deus, mas sucumbe diante do medo. Então o seu conhecimento não é verdadeiro, porque o conhecimento verdadeiro de Jesus diz: traz libertação. Ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, inclusive do medo. Então veja que o nosso conceito de conhecimento, ele é muito superficial. O conhecimento verdadeiro traz libertação, porque estabelece no lugar de uma coisa outra coisa. O conhecimento vai estabelecer no lugar da escravidão a liberdade. Quem entendeu? Então não foi a escravidão que meramente saiu, ou ela decidiu te dar uma folga e descanso. Foi a liberdade que chegou para ficar, e a escravidão não tem escolha que não seja ir embora. Quando a palavra de Deus ganha forma dentro de você, o que está aí dentro não tem escolha. Que não é de Deus, não tem escolha, ele tem que ir embora. Porque a palavra de Deus é uma presença, e quando ela chega, qualquer outra presença contrária tem que ir embora. É por isso que conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar aquele que está escravizado. Conhecimento verdadeiro está ligado à confiança, e a confiança está ligada com as afirmações que fazemos. E eu não falo de afirmações vazias, porque ouvimos sobre algo e repetimos aquele algo. Muita gente diz que conhece, mas não confia verdadeiramente naquilo que professa conhecer. Tem um monte de gente aí falando: eu conheço. Irmão, é por isso que eu nunca me importei em fazer teologia. Estudei, mas nunca me importei de fazer uma faculdade. Tem todo o material teológico. Estudei, esse monte de coisa. Mas você acha que isso me garante vencer o medo? Tem um monte de teólogo aí, irmão, que é doutor em divindade. Você sabia que tem a graduação de doutor em divindade? Você sabia disso? Irmão, existe doutor em divindade, mas não sabe lidar com medo. Do que adiantou tanto conhecimento na vida do indivíduo, se ele não consegue lidar com seus menores medos? E eu sei quando o conhecimento não está sendo o suficiente. Muita gente, na adversidade, vai ter que mostrar ou revelar a firmeza que existe dentro de si e a confiança no que Deus diz. E não vai conseguir, na adversidade, revelar essa firmeza e a confiança no que Deus diz, porque é o medo quem está ditando a vida daquela pessoa. Mas o conhecimento verdadeiro produz firmeza baseado em algo. A Bíblia diz que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então veja, aquilo que é sustentado tem como base e firmamento a palavra. Se a palavra de Deus sustenta tudo que existe, o que vai sustentar você diante de qualquer momento? A mesma palavra que ganha forma aí dentro. A mesma palavra que amadurece você, que sustenta você. Você está entendendo? Diga amém. Então quando Deus... Estou terminando, segura, irmão, vou ser bem rapidinho agora. Então quando Deus pede para não temermos, o que Ele está querendo dizer? Quantas vezes você viu na Bíblia, ou leu na Bíblia, Deus falando assim para alguém: não temas, não temas, não temas, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Não temas, eu te sustento, eu te levanto, a minha destra te protege. Não temas. Quantas vezes você viu Deus dizendo isso? Por que Deus afirma essas coisas para nós? O que Ele está querendo dizer?
Deus está querendo dizer para nós confiarmos em sua palavra e temos nela a nossa base de sustentação. E a partir dela fazemos as nossas ousadas afirmações. Quando Deus diz para você não temas, Ele está querendo que você faça a mesma afirmação. Não preciso temer, porque o Senhor é quem me guarda, o Senhor é quem me sustenta, o Senhor é quem me estabelece, o Senhor é quem me livra. Amém? Quando ele diz não temas, ele está querendo tirar algo que não é dele, de dentro de você, e estabelecer a palavra dele dentro de você. É para confiarmos em sua palavra e termos nela a nossa sustentação. Então, quando ele diz não tenha medo, ele sabe que o que você está sentindo é pela ausência de algo dele na sua vida, que é a palavra dele. E quando o medo sai e a ousadia e confiança tomam lugar, o que Deus fez? Ele não substituiu meramente uma coisa pela outra, ele apenas acrescentou naquele lugar a fonte geradora que é a sua palavra. Quando Deus consegue arrancar o medo dentro de mim e dentro de você, consegue colocar confiança e ousadia, sabe o que Ele fez? Ele não só arrancou o medo, Ele colocou a verdade aí dentro. E a verdade é a fonte geradora da sua ousadia, da sua confiança, e aí você pode falar e afirmar com convicção as coisas de Deus que vão acontecer. Porque, como eu disse, o medo é a ausência de algo. Então, se ele está ali, é porque o que deveria estar, não está. Na escola você vai lembrar. Na escola você aprende que o frio é o quê? A ausência do? As trevas é a ausência do quê? O medo é a ausência do quê? Isso é verdade, irmão. O frio é uma sensação térmica, ela é a ausência do calor. As trevas é a ausência da luz. O medo é a ausência da palavra de Deus. O medo é a ausência de algo de Deus aí dentro de você. Amém? Por isso é preciso se enriquecer do que Deus disse. Agora eu vou entrar na parte prática. Você tem que se enriquecer do que Deus disse. Irmão, começa a comer as palavras de Deus, mais do que o prato de comida que você come todos os dias, principalmente eu que como muito. Se enriqueça das palavras de Deus, porque quanto mais rico é o seu interior, mais afirmações ousadas você fará, baseado na confiança que você tem aí dentro de si. Então, quanto mais confiança eu tenho dentro de mim, menos ausência também tenho. Davi disse assim: o Senhor é o meu pastor e nada. Agora, isso era uma verdade dentro de Davi. E essa verdade criava nele a confiança da provisão que o levava a fazer ousadas afirmações. Por que você acha que Davi, diante da sua dificuldade, ele falava assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? Porque aquilo era verdade dentro dele, ele cria de fato naquilo, ele se firmava de fato naquilo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Irmão, o vale da sombra da morte é um lugar de alegria ou de medo? É um lugar para você dar pulinho, salto, que legal, vou fazer um acampamento aqui no vale da sombra da morte. Não, mas ele continua dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não que, irmão? Por que ele não temia? Porque ele sabia aqui dentro que o Senhor era o pastor dele e nada o faltaria. Obviamente, há demandas na nossa vida que precisam ser sanadas. E para isso será preciso uma provisão de palavras vindas de Deus. Só assim mudaremos as nossas afirmações. Irmão, tem um monte de coisa na sua vida, na minha vida, que está pendente, que precisa ser resolvida. Mas sabe o que vai resolver isso aí? Você se enriquecer do que Deus diz. Você precisa de uma demanda das palavras de Deus formando o seu interior, para que você possa chegar no lugar que precisa. Para que você possa vencer algumas coisas e fazer as afirmações necessárias. Repara para você ver uma coisa. Como nós fazemos afirmações ousadas para dizer assim: não tenho, não posso, não consigo. Muitas vezes eu e você não afirmamos isso com convicção?
Quantas vezes você olha para uma situação e fala assim, eu não dou conta, eu não consigo, eu não posso. Você está fazendo uma ousada afirmação. Muitas vezes nós fazemos isso, porque nós acreditamos nisso. Só que o contrário também é verdade. Se tivermos um bom depósito das palavras de Deus em nós, nós poderemos afirmar: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tudo é possível ao que crê. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então busque alimentar-se da verdade e a mentira irá sair. Não porque ela quis sair, mas porque a verdade chegou para tomar o seu lugar. Amém? Terminei. Você pode dar uma glória a Deus? Vocês não têm nem vergonha na cara. Você tem nem vergonha na cara, porque eu me esgoelando, que nem água eu bebi, para fazer você reagir. Aí quando eu falo que eu terminei, você fica todo feliz. Vamos para a próxima palavra então, irmão. Você recebe essa palavra? Fica de pé no seu lugar.